Este episódio é dos mais importantes que eu vou fazer. Vamos falar sobre tudo o que tem a ver com públicos-alvo. Vai ser um episódio longo, dividido em duas partes, porque o conteúdo é muito extenso e é muito importante que no final destes dois episódios saibam exatamente o que é o público-alvo no Google Ads, como funciona, como criá-los, como potenciar as suas campanhas utilizando os públicos-alvo. Pense comigo só um instante. Como é que era feita a publicidade antigamente? Nós tínhamos um determinado orçamento, escolhíamos uns determinados meios, fazíamos uns determinados clipes de voz ou de imagem e difundíamos a mensagem que queríamos difundir aos nossos clientes baseada nessa mensagem. E já estava, e era isso que nós fazíamos, e decidíamos os meios pelos quais alcançar os nossos clientes através de uma fórmula que era a da afinidade dos meios com o nosso público-alvo. Definíamos a demografia, mais ou menos, do nosso público-alvo, definíamos a região em que queríamos alcançar esse público-alvo e depois víamos quais eram os meios que faziam mais sentido. Se o nosso público-alvo era um público-alvo, por exemplo, jovem, íamos querer estar em canais ou em meios de comunicação que tivessem mais afinidade com os jovens. E era isso que fazíamos e não podíamos fazer nada mais. Tudo isso está completamente transformado com o marketing digital e, em particular, com o Google Ads. Podemos escolher os públicos com uma precisão de laser, hoje em dia. Podemos comunicar com as pessoas que, precisamente, são aqueles com que nós queremos comunicar. Temos milhares de opções à nossa disposição para escolher esse público-alvo. E é disso que hoje este episódio vai tratar. Portanto, um episódio extremamente importante que eu recomendo veja até ao fim, porque se vir até ao fim, com certeza que vai, a partir de agora, ter uma capacidade para potenciar as suas campanhas de Google Ads como nunca teve antes. E se está aqui é porque gosta de Google Ads. E se gosta de Google Ads, uma recomendação pessoal minha. Subscreva este canal, porque só falamos sobre Google Ads neste canal. Todas as semanas, um episódio de 30 minutos, aproximadamente, para falarmos sobre Google Ads e sobre as várias vertentes que o Google Ads tem, que é um mundo, como se calhar a esta altura já sabe, enorme, que tem imensas variáveis e que para dominar é preciso estar bastante atento. Portanto, subscreva o canal, carregue na campainha para ser notificado. Cada vez que sai um episódio recebe uma notificação a dizer saiu um episódio novo do Google Ads para todos. E se gostar, no final, ponha um likezinho também e faça perguntas e comentários. Está bem? Toda essa sua interação com o meu canal ajuda a que o canal cresça e que seja visto por mais pessoas. Portanto, pedia-lhe muito, por favor, que o fizesse. Está bem? Carregasse no like e que subscrevesse. Está bem? Para continuarmos esta conversa. Este é um canal que é patrocinado pela marketingdigitallisboa.com, uma empresa precisamente de consultoria na área do marketing digital. O que nós fazemos basicamente é ajudamos todos aqueles que não podem passar o dia a trabalhar o seu marketing digital a subcontratar essa sua atividade com especialistas que não fazem outra coisa durante o dia que não seja precisamente marketing digital, como é o meu caso. Okay? Portanto, é para isso que nós insistimos. Portanto, já percebeu a diferença entre o marketing convencional e o marketing digital. Antes, se eu queria vender raquetes de ténis, o meu desporto favorito, fazia um anúncio e possivelmente metia na imprensa especializada de ténis, que tinha uma maior afinidade com o meu público-alvo, que seriam pessoas que gostariam de jogar ténis. E já estava. Mas essa revista podia estar a ser vista por outras pessoas. E, portanto, eu estava a pagar a minha publicidade e o impacto e estava a impactar com a minha publicidade pessoas, e portanto estava-me a custar dinheiro, pessoas que nada tinham a ver com pessoas que querem comprar raquetes de ténis, por exemplo. Mas mais grave é, por exemplo, na televisão. Toda a publicidade na televisão é dirigida a público enorme, não é? Era caríssima e era dirigida a um número enorme de pessoas que não estavam a necessitar o meu produto. Com o marketing digital nós podemos pré-escolher a quem dirigimos a nossa comunicação. Imagine o que isto significa em termos orçamentais. Se o meu público-alvo corresponde a 2% da população, eu, em vez de gastar dinheiro a comunicar com 100% da população, gasto dinheiro só a comunicar com esses 2%, precisamente, que eu acho que têm maior propensão para comprar o meu produto ou o meu serviço. Ou seja, agora vamos direto ao assunto. Esta tarefa é extremamente facilitada no Google Ads. Neste episódio vamos exatamente explorar todas as facilidades, todas as ferramentas que o Google Ads põe à nossa disposição para podermos explorar os públicos-alvo.
Obviamente que isto parte de um pressuposto que é importante que todos tenhamos claro. Nós devemos conhecer bem o nosso cliente, ou o cliente da empresa que está a querer anunciar, do anunciante. Okay? Essa é uma parte essencial. Hoje em dia fala-se muito em personas e é muito importante que nós tenhamos uma ideia muito clara de quem é a nossa persona. Claro que quando começamos a trabalhar uma conta, quando começamos um negócio, nós não sabemos exatamente quem são os nossos clientes finais. Geralmente a gestão das empresas, que são donas das empresas, os donos das empresas, têm bastante claro, têm uma boa ideia, uma boa aproximação do tipo de cliente que são. Mais pessoas profissionais, mais pessoas com determinados interesses, são mais pessoas que vivem em determinadas regiões, etc. Portanto, tem bastante facilidade em ter uma ideia de quem é essa pessoa. No fundo, quando nós começamos a trabalhar com Google Ads, como não temos dados estatísticos para avaliar o passado desses Google Ads, vamos ter que ponderar a pessoa, ou a persona, com que vamos falar. A persona, no fundo, é uma pessoa modelo que agrega todas as principais características daquilo que nós pensamos ser o nosso cliente. Um produto ou um serviço pode ter mais do que uma persona. É normal mesmo que tenha mais do que uma persona. Portanto, se nós identificarmos esses grupos, já temos uma ideia mais ou menos clara de a quem queremos comunicar. Okay? Mas isso depois vai ser extremamente potenciado através do Google Ads, como vamos ver agora. Quando começamos a trabalhar com o Google Ads, começamos a receber informação estatística, vários data points que podemos começar a agregar para entender melhor, afinal, quem são os nossos clientes. Porque reparem, já falámos aqui várias vezes, há de haver um episódio também extenso sobre isso no futuro, sobre as conversões. As conversões não são mais do que as ações que nós pretendemos que os nossos clientes tomem depois de, por exemplo, clicar no nosso anúncio de pesquisa. Okay? Portanto, clicam no nosso anúncio de pesquisa, vão parar ao nosso site e no nosso site clicam no telefone para marcar uma consulta ou preenchem um formulário para pedir mais informação sobre um produto. Ou no e-commerce compram o produto e vão até ao carrinho e compram o produto. Tudo isso são conversões. Como o Google sabe exatamente a pessoa, o utilizador que teve essa ação toda, depois agrega essa informação, tudo de uma forma anonimizada, não precisamos nos preocupar, e sabe-nos dizer exatamente quem são as pessoas que convertem no nosso site, nas tais ações que nós pretendemos. Portanto, uma vez que nós temos, no princípio, informação que vem de todos os lados, depois o Google começa a agregar isso em públicos-alvo e começa-nos a dizer que as pessoas com determinadas características têm maior propensão a converter no vosso site. Ora, qual é a nossa função como gestores do Google Ads? É, obviamente, investir o nosso orçamento nesses segmentos de público-alvo que são mais propensos a converter no nosso site e não abrir o âmbito dos nossos anúncios para toda a gente. Certo? Estão a ver a lógica para onde isto vai? É essa a função do público-alvo, é dirigirmos a nossa comunicação a quem mais pode gerar proveitos para a nossa organização. Nós já falámos aqui várias vezes sobre outras formas de segmentar os nossos anúncios, não é? Por exemplo, uma das formas importantes de segmentarmos é a localização, não é? Vejam um episódio sobre a localização de anúncios e vão ver que estamos perfeitamente a segmentar. Por exemplo, a minha Dedalmania, arranjos de costura, a minha empresa de arranjos de costura, que só tem ou só se dedica ao mercado de Lisboa, não vai anunciar no Porto. Portanto, nas campanhas de pesquisa do Google Ads, uma das coisas que determina é que a localização seja Lisboa, um raio à volta das minhas lojas aqui em Lisboa. Outra forma de segmentar é o idioma. Se eu, por exemplo, quiser só apresentar os meus anúncios no idioma português, okay? É outra forma de segmentar. Outra forma de segmentar são as próprias palavras-chave de uma campanha de pesquisa. Se eu tenho uma campanha que estou a apostar na palavra-chave comprar raquetes de ténis, para pegar outra vez no exemplo das raquetes de ténis, já estou a excluir todas as outras pessoas que não fazem essa procura no Google, não é? Portanto, é uma forma de segmentar também. Agora, vejamos bem o que é que acontece, por exemplo, com as nossas campanhas de pesquisa e como nós as podemos potenciar através dos públicos-alvo, que já vamos falar mais à frente. Eu tenho anúncios que têm uma quantidade X de impressões. Vamos pôr 10.000 impressões. Nem toda a gente clica nos meus anúncios. Eles aparecem 10.000 vezes na página de resultados do Google. Mas nem toda a gente clica. Eu tenho uma click-through rate, não é? Uma porcentagem de pessoas que clicam nos meus anúncios. Vamos supor que tenho uma click-through rate de 12%. Portanto, os 10.000 originais
só 1.200 pessoas é que vão parar ao meu site. Isso significa que as 8.800 restantes não chegam a contactar com a minha empresa. Reparem, 8.800 pessoas que estavam à procura do termo de pesquisa em que eu estou a apostar. Portanto, são 88% do mercado perdido e que tem um grande potencial. Depois, as pessoas que estão no meu site, nem todas vão converter em clientes. A taxa de conversão desses clientes, imaginem que é, possivelmente, 25%, que seria fabuloso, que um em cada 4 que aterrasse no meu site passasse a ser cliente. Ou convertesse. Seria uma taxa de conversão enormíssima, muito boa. Então significa que dos 1.200, só 300 é que vão ser clientes. Há outros que estiveram lá no site, mas que não converteram, certo? São 900. 900 que têm um grande potencial, porque não só clicaram no meu anúncio, contactaram com a minha empresa, mas ainda não são clientes. Ora bem, os públicos-alvo, uma das funções dos públicos-alvo é precisamente ajudar-nos a voltarmos a reconectar com estas pessoas. Nós sabemos quem elas são. Nós podemos alcançá-las, como vão ver à frente. Uma das formas de alcançá-las é, por exemplo, fazer uma campanha de display, com o uso de banners e presença em sites que, como sabem, o Google tem pelo mundo fora. O Google alcança 90% da população mundial através das campanhas de display. Portanto, é quase impossível que alguém escape às campanhas de display do Google. E eu posso pegar, por exemplo, e fazer uma campanha de display em que escolho para essa campanha de display todas as pessoas que fazem pesquisas através dos termos de pesquisa da minha campanha. Então já estou a conseguir apanhar os outros 88% que ficaram no caminho e não vieram ao meu site e os outros 900 clientes que estiveram no meu site, mas não chegaram a converter. Vejam a potência que isto pode ter e como isto pode ser transformador. Então, vamos lá analisar quais os tipos de públicos-alvo existentes no Google. Vamos até ao nosso quadro inicial, como sempre, e na barra superior, dependendo de como vocês têm formatado a vossa versão, mas em princípio poderão ter a barra como eu tenho aqui, mas pode ser uma barra ligeiramente diferente. Estará lá na mesma as ferramentas e definições e poderão ver no menu esta opção que eu vos vou mostrar. Portanto, em ferramentas e definições, gestores de público-alvo, e aqui é onde se passa a maior parte das coisas relativas à gestão de públicos-alvo. Podemos aceder aos públicos-alvo por esta via ou podemos ir por várias outras vias que vamos explorar mais à frente. Na verdade, nas campanhas de pesquisa não é assim muito comum utilizarmos públicos-alvo, porque já estamos a segmentar através de muitas outras coisas, não é? Estamos a segmentar através da localização, através das palavras-chave. Portanto, combinar campanhas de pesquisa com essas segmentações e depois meter outro layer de segmentações de público-alvo, principalmente no princípio, nem sempre é boa ideia. Porque depois também, quanto maiores as segmentações, como vamos ver mais à frente, menor vai sendo o público, não é? E podemos de tal maneira estar a restringir as nossas campanhas que se pode tornar impraticável. E o Google acaba por deixar de apresentar os nossos anúncios, não é? De qualquer maneira, é importante que entendam que há duas formas de associarmos a uma campanha públicos-alvo. Se formos a uma campanha normal e do lado esquerdo clicarmos em públicos-alvo, cá está outra forma como podemos analisar ou gerir os nossos público-alvo, vamos ter esta informação fantástica, aliás, que eu recomendo que todos, por favor, visitem para ver como é que as vossas campanhas estão a correr. Se analisarmos os últimos 30 dias, que é um período razoável, podemos ver os segmentos de público-alvo e podemos ver as métricas todas, como habitual, de que tem acontecido na nossa campanha. Neste caso, estamos a ver o número de cliques. Mas depois podemos editar os segmentos de público-alvo, aqui deste lado, ok? E podemos ver os dados demográficos, que são, digamos, a segmentação mais tradicional. Já vamos falar mais à frente sobre estas coisas. Portanto, esta é uma outra forma de chegarmos aos públicos-alvo. Portanto, clicando aqui onde diz Edit segmentos de público-alvo, temos dois tipos de associação à campanha. Como veem, eu tenho aqui vários públicos-alvo associados à minha campanha, mas apenas para observação. Ou seja, para ver qual é o comportamento destes públicos-alvos em relação à minha campanha. Portanto, não estou a restringir os anunciantes. E depois tenho a segmentação. Se eu, por exemplo, quiser associar à campanha ou a um grupo de anúncios um determinado público, ou seja, limitar a apresentação dos meus anúncios a esse público, então utilizo esta opção da segmentação.
Como veem, diz aqui, restringe o alcance da sua campanha aos segmentos selecionados. Okay? Não é isso que eu pretendo. Neste caso, como veem, é observação e estou a observar todos estes grupos de clientes, todos estes 54 grupos ou segmentos de público-alvo estão selecionados. Estão a ver? Porquê? Porque isso depois me vai dar informação que eu posso analisar para, por exemplo, fazer campanhas de remarketing, etc., como também já vamos ver mais à frente. Uma coisa que eu vos posso recomendar a este respeito é utilizem sempre os públicos-alvo de observação. Está bem? Portanto, quando criamos uma campanha, não falámos isso no episódio em que criámos uma campanha, que eu recomendo que veja para saber como é que se cria uma campanha passo a passo. Quando chegamos à fase de criação de uma campanha em que temos de decidir o público-alvo, geralmente saltamos por cima disso, sobretudo no princípio porque não temos dados, mas podemos logo eleger alguns segmentos para analisar futuramente qual é o seu comportamento. Portanto, utilizem sempre os públicos-alvos de observação, até para se ambientarem e conhecerem cada vez mais a maneira de funcionar dos públicos-alvo do Google, que é um bocado complexo e por isso este episódio é um bocadinho mais longo e se tem que dividir em duas partes. Se não fizermos nada, o que vai acontecer é que vamos ter só a informação sobre estes dados demográficos que vocês veem aqui. Estão a ver? Portanto, eu consigo perceber e posso escolher duas métricas, e podem ser as métricas normais, as mais importantes que o Google tem, posso escolher o que muito bem entender, para ver como é que a demografia dos meus anúncios funciona. E posso, por exemplo, comparar a taxa de conversão. Já vamos ver mais à frente. Portanto, numa primeira fase, fazemos isso. Simplesmente pomos públicos-alvo, seguimos aqueles que nos fizerem mais sentido, é a minha recomendação. Por exemplo, sei lá, se eu estou realmente a vender raquetes de ténis, se tenho um e-commerce que vende equipamentos de ténis, possivelmente vou tentar encontrar públicos-alvo dentro daquilo que vamos ver a seguir, dos vários tipos de públicos-alvo, que sejam mais importantes para esse tipo de produtos. Bem, portanto, uma vez que temos esta informação em observação, depois a fase seguinte é como utilizá-la, não é? Como potenciar, como otimizar as nossas campanhas, uma vez que vamos começando a colher essa informação na nossa plataforma. Existem vários tipos de público-alvo, segmentos e de público-alvo que podemos formar, ok? E esses segmentos, eu acho que podemos fazer uma associação entre esses segmentos de público-alvo e o famoso funil de vendas dos nossos clientes, da jornada dos nossos clientes. Por exemplo, os nossos clientes que estão ainda no topo do funil, na fase do awareness, possivelmente são grupos que nós podemos alcançar bastante bem ao eleger com critério os nossos segmentos de público demográficos. Ou os demográficos detalhados que vamos ver à frente. Ou se nos dirigirmos a esses grupos que tenham um determinado tipo de interesses. Já na fase intermédia do funil, aquilo que chamamos a fase da consideração, quando as pessoas já estão a pensar sobre o nosso produto, mas ainda não estão a comprar, estão em vias de, então aí já há vários outros grupos, como por exemplo os segmentos personalizados, os eventos de vida, os segmentos no mercado, audiências semelhantes, e tudo isso vamos tratar a seguir um por um. E quando já estamos na fase precisamente das vendas, então aí podemos utilizar segmentos de público-alvo de remarketing e listas de clientes que também vos explicarei de que é que se trata. E há ainda mais, mas estas são assim as principais e aquelas que eu gostava que vocês entendessem bem. E já agora, para vocês entenderem bem esta coisa dos públicos-alvo, porque se fala em públicos-alvo, fala-se em audiências, fala-se em segmentos de público-alvo, fala-se em dados próprios, em dados do Google, etc. Deixem-me explicar-vos que um público-alvo é, para o Google, algo que nós criamos. Okay? Nós podemos criar um público-alvo que é constituído por vários segmentos. Por exemplo, eu posso criar um público-alvo que tem um determinado segmento demográfico, por exemplo, quero só alcançar pessoas que têm entre os 18 e os 24 anos, isso chama-se um segmento, e depois meter outro layer, por exemplo, das pessoas que têm interesse pela prática do ténis. Portanto, é um layer de interesse, é outro segmento de público por interesse. Está bem? Portanto, o público-alvo é o agrupamento que nós fazemos e os outros tais chamamos segmentos de público-alvo, que, no fundo, combinados, podem criar um público-alvo. Bem, comecemos então pelo princípio, pelo topo do funil. O segmento demográfico. São, no fundo, a definição de segmentos ou de públicos-alvo mais tradicional que existe, não é? Podem ser através da idade, podemos escolher os clientes através da idade, através do género e através do rendimento, como aliás estávamos a ver
agora mesmo no Google, não é? Aqui temos. É sempre muito importante, no caso da demografia, terem em consideração a coluna, depois de terem dados, depois de começarem a recolher dados, esta coluna do desconhecido e ver se ela é muito relevante. Porque reparem, quando eu decido que vou anunciar para pessoas dos 18 até aos 65 mais, eu vou estar a excluir este desconhecido. Portanto, se este desconhecido, imaginem que vocês querem, no rendimento familiar, segmentar por os 10% superiores. Pois, azares, é que em Portugal essa informação não está disponível. Todo o mercado é desconhecido. Portanto, se fizessem uma segmentação desse género, não estavam a anunciar para absolutamente ninguém. E aqui, por exemplo, na idade, podemos efetivamente analisar muito bem os nossos segmentos. Vejam aqui, por exemplo, no caso dos arranjos de costura, que estamos na conta da Almania novamente. Reparem que o segmento mais importante em termos de cliques são as pessoas dos 25 aos 34. Certo? São os que clicam mais nos nossos anúncios. É normal. São provavelmente mais propensas a utilizar o telemóvel para procurar o negócio que nós vendemos, ou o serviço que nós vendemos. Mas reparem que realmente as pessoas mais eficazes, a comunicação mais eficaz que nós fazemos, porque estou aqui a comparar com o valor de conversão sobre o custo, ou seja, o nosso famoso ROAS, as pessoas que têm maior ROAS, e têm ROAS de 3 e de 2,6, são as pessoas entre os 45 e os 64 e os mais 65, também próximo de 3. Portanto, agora que eu já tenho esta informação, possivelmente o que eu deveria fazer era chegar a estas faixas etárias e fazer lances ou ajustes de lance que me permitam ser mais presente ou estar mais presente neste. Se calhar, até posso mesmo considerar, dependendo do tipo de limitação de orçamento que eu tenho, posso mesmo considerar anunciar apenas para este grupo. Não é? Se, por exemplo, a minha cota de impressão for muito baixa e eu estou, de qualquer maneira, a apresentar, os meus anúncios saem uma em cada 5 vezes que as pessoas procuram pelos meus termos de pesquisa. Então, uma boa solução para eu otimizar a minha campanha é apresentá-los aos segmentos demográficos que sejam mais valiosos. Isto aplica-se a todo tipo de segmentos que nós vamos falar à frente, ok? Agora, quero que vocês cliquem neste link que eu vos vou deixar aqui, para que vão à vossa conta, para perceberem um bocadinho como é que isto funciona em termos de dados. Porque é que o Google tem tanta informação a nosso respeito. Cliquem neste link que eu estou a deixar. Portanto, myaccount.google.com/data and privacy. E isso vai-vos levar à vossa conta, no caso das pessoas terem conta do Google, obviamente. Aqui podem ver os dados que o Google recolhe a vosso respeito. É uma coisa bastante potente, como vão poder ver. Por exemplo, porem aqui às definições dos anúncios, e clicarem, vocês vão ver se a vossa personalização de anúncios estiver ativada, pode ser desativada, vocês vão ver que o Google, sem que eu lhe tenha dito nada, sabe que eu tenho entre 45 e 54 anos, que está mal, porque obviamente eu tenho 25, que sou do sexo masculino e que falo português e mais 2 idiomas, correto, e que tenho determinados interesses. Estão a ver, aqui está a lista dos meus interesses, que não tem nada a ver com os meus interesses realmente, porque eu trabalho em marketing digital e passo o dia no computador a ver os interesses dos outros. Existe uma grande aproximação entre os dados que o Google tem e aquilo que vocês, e o vosso histórico de navegação, ou o vosso histórico de pesquisas. Recordem que o Google tem 7 pontos de contacto convosco, que são desde o Gmail ao browser do Chrome, à conta ao YouTube, etc. São 7 pontos de contacto em que permanentemente o Google está a recolher informação vossa. Não se assustem com esta coisa da informação, eu acho que fala muito sobre a intromissão da publicidade nas nossas vidas, mas eu quero só recordar uma coisa, a mim não me preocupa rigorosamente nada, não é por esta ser a minha profissão, mas é porque há uma garantia absoluta do Google, porque este até é o negócio do Google, de que toda essa informação está perfeitamente anonimizada. Portanto, isto nos computadores do Google são números, não são informação sobre o José Trindade. Eles não sabem o que é que eu compro exatamente, ou esta pessoa, compra. Não podem usar essa informação para nada mais, a não ser para criar bases de dados que depois ajudam os anunciantes a publicitar melhor. Pronto. E ao recolherem esta informação, o Google consegue criar estas milhares de formas de públicos-alvo que nós podemos utilizar para otimizar as nossas campanhas. Portanto, se nós quisermos criar um público-alvo,
e formos aqui às ferramentas e definições, novamente, ao gestor de públicos-alvo, se quisermos criar um público-alvo, vamos aqui aos públicos-alvo. Reparem que uma coisa são segmentos, outra coisa são públicos-alvo. Vão vendo se entendem bem a definição e se tiverem dúvidas perguntem nos comentários. Mas se quisermos criar um novo público-alvo, aqui temos o quadro para a criação desse público-alvo. Okay? E vamos aqui fazer um público-alvo teste para Google Ads para todos. Okay? E eu posso escolher vários segmentos de informação. Okay? Por isso eles dizem, inclua pessoas que correspondem a qualquer uma destas condições. E um deles é os dados demográficos. Estão a ver? E posso incluir as pessoas por género. Estão a ver? Tem ali o desconhecido também. Se vocês fizerem só, por exemplo, uma campanha para o sexo masculino, todos estes desaparecem. Se este for um grupo muito grande, se o Google não tiver informação sobre o sexo de uma audiência muito grande, vocês não vão estar a anunciar para essa audiência, está bem? Depois podem escolher os vários segmentos de idade a que se querem dirigir, o estatuto parental e o rendimento familiar. Mas pronto, aqui não convém tocar, porque em Portugal não se conhece o rendimento familiar. Portanto, por exemplo, se eu estou a vender roupa de mulher, se calhar eu vou querer eliminar o sexo masculino do meu target e quero dirigir-me precisamente só ao sexo feminino. Se tenho uma clínica geriátrica, por exemplo, se calhar quero-me dirigir precisamente às pessoas com mais de 65 anos. Ou não, ou se calhar quero-me dirigir às pessoas que têm entre 45 e 64, que são os filhos que gerem as clínicas geriátricas para onde os seus parentes vão. Pronto, estão a ver? E com isto eu poderia criar um grupo que, ao guardar, passaria a estar presente em teste para Google Ads para todos. Cá está o meu grupo e diz que este grupo vai calcular as impressões semanais que este público poderia ter. Depois, outra parte fundamental é ajustar os lances de que eu vos falava. Pronto, agora criei este público-alvo, não é? Mas e como é que eu ajusto os lances? Bem, podemos fazer isto aqui na parte do público-alvo. Eu posso ver a tabela desses dados e posso, por exemplo, neste grupo de anúncios, ajustar os lances de CPC máximo para este grupo em particular. E o que é que eu posso fazer? Posso fazer isso através da definição de novos lances. Portanto, imaginem que eu aqui tinha um lance para este grupo de anúncios que era 50 cêntimos. Posso dizer, este é um grupo que me interessa mais, portanto vou ter 75 cêntimos. Ou posso aumentar os lances, quer dizer, se tiver muitos lances e portanto for difícil definir, posso dizer não. Quero que aumentar em termos de porcentagem 20% o lance para este grupo de anúncios e posso ainda adicionar aqui um limite superior, okay? Um teto, digamos assim. Ou posso também diminuir os lances. Estão a ver? Isto faz-se muito simplesmente para os dados demográficos, mas para todos os segmentos também. Estão a ver aqui, por exemplo, aparece diretamente a coluna do ajuste de lance e, portanto, eu posso querer ajustar o lance. Chego aqui e começo a analisar a informação, que já está, como veem, filtrada por valor de conversão. E eu sei que as pessoas que estão no mercado, já fomos falar sobre o segmento do mercado, para casa e jardim, convertem muito bem nas minhas campanhas. Ok? Claro que aqui temos muito pouca informação e eu não iria fazer nada. Tenho que saber se esta conversão muito alta se aplica quando os dados estatísticos são relevantes. Portanto, quando eu tiver 50 cliques ou 100 cliques, já posso tomar uma decisão sobre isto. Como aqui só estou a analisar um mês e há muitos segmentos, isto não me é possível fazer. Mas poderia chegar aqui e ajustar o lance, aumentar ou diminuir um X para este grupo de pessoas. Pronto, isto leva-nos aos dados demográficos detalhados. São o quê? São, digamos, o passo à frente que o Google dá em relação à demografia das pessoas. Por exemplo, naqueles dados que o Google recolhe sobre o nosso perfil, vocês vão ter reparado que ele sabe se vocês são casados ou não. São esses dados demográficos que também podemos utilizar. Vamos ver quais são. Portanto, nas ferramentas, se formos ao gestor de públicos-alvo, que nos dá, no meu caso, pelo menos leva-me sempre para segmentos, mas aqui o que eu quero é fazer um público-alvo. E esse público-alvo, eu posso querer ir aos interesses e dados demográficos detalhados. Ele vai-me dar aqui os vários segmentos de mercado. E um deles é dados demográficos detalhados. Portanto, os dados demográficos detalhados, como podem ver, são o estatuto parental, o estado civil, a educação,
o estado da propriedade da habitação e o emprego. Que, se formos ver, o estado civil pode-se dividir em solteiro, comprometido ou casado. A educação pode ser atuais universitários ou ainda se pode dividir em nível de formação mais elevado, licenciatura ou grau avançado. Okay? O estado da propriedade, ou inquilinos, arrendatários ou proprietários da casa. E o emprego, a dimensão, em relação ao nosso emprego, ainda nos sabe dizer qual é a dimensão da nossa empresa, okay? Sem nós nunca termos dito nada, e a indústria em que nós trabalhamos. Pode ser muito importante. Por exemplo, estivermos no setor B2B e quisermos segmentar as nossas campanhas para um determinado setor. Por exemplo, imaginem que nós vendemos um software da indústria hoteleira. Era óbvio que íamos escolher este mercado para ser o nosso principal mercado, certo? As pessoas que trabalham na indústria hoteleira. Já agora, referir que os públicos-alvo podem ser incluídos ou excluídos nas nossas campanhas. Podemos utilizar os público-alvo para segmentarmos ou para evitarmos fazer anúncios para determinado público-alvo. Também é muito importante que se saiba. Por exemplo, uma das coisas que normalmente se deve fazer, sobretudo se temos muitos clientes, é evitar mostrar anúncios a clientes que já tenham convertido no nosso site. E já que estamos com a mão na massa, vamos já falar sobre os segmentos de públicos-alvo por afinidades. Entramos no campo dos interesses das pessoas, que o Google também conhece. E como vocês devem ter visto na vossa lista do Google, de vossas atividades para anúncios, eles sabem muitos dos vossos interesses. Bem, portanto, os interesses dividem-se em afinidades e no mercado. Basicamente, a diferença entre afinidade e no mercado é muito importante. E é bom que vocês conheçam isto desde o princípio e nunca mais esqueçam. Afinidades são pessoas que têm demonstrado interesse por visitar, por exemplo, sites relacionados com carros elétricos. Ok? Então, o Google consegue interpretar que essas pessoas têm um especial gosto por carros elétricos, ou podem ter um especial gosto por vestuário de senhora, ou podem ter uma certa afinidade com outros setores. No mercado, significa que as pessoas já têm um interesse, já estão mais na parte da consideração, já pesquisam, já utilizam termos de pesquisa relacionados com um determinado negócio, com um determinado produto, com um determinado interesse. Vejamos um bocadinho quais são as listas de interesses e as listas no mercado. Esta é a lista das afinidades. Como veem, há aqui tudo. Depois, não são só estas afinidades. Estas afinidades depois dividem-se em subgrupos. Vamos aqui, por exemplo, ver e vamos procurar. Aqui estamos nos dados demográficos, certo? Agora vamos aos segmentos por afinidade. Vamos ver aqui, por exemplo, olha, banca e finanças, que é uma coisa que me diz particularmente. Vamos ver, em banca e finanças, há as pessoas que têm interesses por bancos online e há as pessoas que são investidores ávidos. Por exemplo, beleza e bem-estar. Temos os especialistas em beleza e temos as pessoas que visitam salões de beleza frequentemente. Estão a ver? Isto é muito importante se eu tiver uma rede de cabeleireiros, não é? Casa e jardim. Tenho os adeptos do faça você mesmo, do yourself, e os entusiastas da decoração de interiores. Olhem, se eu tenho uma empresa que vende cortinas. Seria muito importante. Depois estão a ver, o grupo da gastronomia e restauração divide-se em estes grupos todos, que por sua vez ainda depois têm umas subdivisões. E isto acontece com todas as afinidades. Portanto, como eu vos dizia, há 156 afinidades diferentes. Vale a pena perder um bocado de tempo e ver quais são as suas categorias. Algumas são tiro e queda, ajustadíssimas àquele que é o nosso negócio e ao nosso produto. Depois há os segmentos público no mercado. Como vos tinha dito, no mercado já são pessoas que fazem pesquisas ou que já estiveram muito próximas de comprar um determinado produto. Portanto, são muito mais abaixo no funil. É importante que se faça esta distinção. Afinidades são afinidades. Não quer dizer que a pessoa esteja à procura. No mercado, é sinónimo de que anda à procura ou está a considerar. E aqui, pronto, temos todas estas categorias que depois se dividem, como veem, muito mais categorias do que afinidades. Portanto, há muito mais categorias no mercado do que categorias de afinidades e que depois se dividem numa quantidade de subcategorias, chegando, como eu dizia, quase às 1000 categorias totais no mercado. É impressionante. Tem imensas coisas que são muito válidas e muito importantes vocês conhecerem.
Se vocês forem ver a lista total de todos estes segmentos no mercado, há, em particular, uma que diz pessoas que estão no mercado por sports e fitness, produtos de fitness e serviços de fitness, ginásios e clubes. Portanto, são pessoas que estão no mercado à procura de ginásios. Ora, se eu fosse um ginásio, obviamente que eu iria estar a anunciar em particular e com muita força para este segmento do mercado, não acham? Pronto, isto leva-nos agora aos segmentos de mercado de eventos na vida. O Google sabe imensa coisa a nosso respeito, continuo a dizer. E nos eventos da vida há estes. Há as pessoas, os eventos da vida são, digamos, o Google sabe por que momentos é que nós estamos a atravessar, por que momentos atravessa a nossa vida. E identifica-nos. E isso pode ser muito importante para o anunciante. Reparem bem quais são os eventos da vida que o Google consegue acompanhar. Por exemplo, se temos um novo animal de estimação. Por exemplo, o casamento. Estamos prestes a casar ou se acabamos de casar. São dois momentos muito importantes como consumidores que pode haver muitos anunciantes que podem ter interesse em anunciar. Comprador de casa. Se eu comprei uma casa recentemente ou vou comprar uma casa em breve. A criação de uma empresa. Se já iniciei uma empresa há pouco tempo ou vou iniciar uma empresa em pouco tempo. Diplomado no ensino superior. Se me licenciei em breve ou se me vou licenciar em breve ou se sou recém-licenciado. Se estou a fazer mudança de casa. Se estou a mudar de emprego. Se estou ou já sou reformado. Se estou a reformar a casa. Reparem, são eventos da vida são muito importantes, que em geral implicam investimentos relevantes na nossa vida, mudança de hábitos de consumo, etc. E que nós podemos aproveitar como anunciantes para dirigir as nossas mensagens. Bem, eu acho que já temos o suficiente para esta primeira parte sobre público-alvo. Vamos deixar o resto para a segunda parte deste episódio. Até lá, muito obrigado por ter assistido a este episódio e vemo-nos em breve.